Vamos orar então agora, pedindo ao Senhor que continue a derramar graça sobre nós por intermédio da sua palavra. Deus bendito, nós te rogamos, tu fales ao nosso coração agora, pela tua palavra, ensina-nos o teu querer, para que possamos ser alimentados pelo Senhor, à medida que ouvimos, guardamos no coração a palavra viva do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor seja com cada um dos irmãos, amém? Glória a Deus por essa noite, por esse momento, pela sua vida, por esse ato de investidura de oficiais. Irmãos, isso é muito importante, porque esse é um ensino de Jesus para a sua igreja, é um ensino apostólico que se pratica na igreja do Senhor há mais de 2000 anos. Desde a instituição do oficialato pelos próprios apóstolos, orientados pelo Espírito de Deus. E a igreja do Senhor é assim, conduzida conforme o ensino das Escrituras. E nós devemos nos alegrar com esses momentos, celebrar ao Senhor com esses momentos, porque a igreja está preservando o ensino apostólico, independente das circunstâncias. Dito isso, nós vamos continuar meditando na palavra do Senhor. Queridos, nós estamos nessa noite de Santa Ceia, fechando a série de mensagens voltadas para a família, para o ambiente e contexto familiar. E nós iniciamos essa série de mensagens no primeiro domingo de maio, exatamente num culto de Santa Ceia, e vamos finalizar essa série nesse domingo de Santa Ceia. Nós fomos instruídos, nós fomos encorajados, exortados, confrontados, não somente como filhos de Deus, mas como filhos de Deus que vivem num ambiente familiar, uma família de Deus. Eu espero que até aqui o Senhor tenha falado ao seu coração, e essa noite nós vamos meditar, fazer uma breve meditação em um texto da palavra de Deus. Eu espero que essa meditação venha a confortar, trazer consolo ao seu coração, trazer consolo à sua família, venha a nos animar e nos fortalecer a partir da confiança que temos em Deus, porque nós sabemos que toda família passa por desafios, verdade ou mentira? Todos nós passamos por desafios, individualmente e enquanto família. Então eu espero que essa mensagem dessa noite traga conforto ao seu coração, encorajamento a você e a sua família. E para isso nós vamos meditar na confiança inabalável no Senhor. Eu preciso confiar de forma firme no Senhor. A minha família precisa confiar de forma inabalável no Senhor. Amém, irmãos? Nós vamos meditar aqui na palavra de Deus, que está contida em Jó, capítulo 42, versos 1 a 4. Quando falamos de família, quando eu penso em família, é essa família que sempre vem à mente. Família de Jó. E que tem muito a nos ensinar, que tem muito a nos confortar, e tem muito a nos apontar, direcionar. Como eu disse no início, todos nós passamos por lutas, tribulações. A questão, irmãos, não são as lutas ou as tribulações. A questão é o que essas lutas, tribulações ou desafios provocam em você. O problema não é passar por elas. O problema é quando eu e minha casa nos deixamos abater por elas. Quando recuamos, quando retrocedemos, quando deixamos de confiar no Senhor. E confiança inabalável não tem a ver com uma declaração de boca para fora. Tem a ver com uma postura firme diante do Senhor. Eu posso estar passando as lutas que eu estiver passando. Não recuarei, não retrocederei, não deixarei de honrar ao meu Senhor. Não deixarei de cultuá-lo no dia dele. Não deixarei de honrá-lo, de obedecê-lo, de servi-lo. Isso é confiança inabalável. Nós aprendemos muito com esse servo, Jó. Em Jó,
42, versos 1 a 4. Deixa a sua Bíblia aberta nesses versículos. Quero lembrar as queridas crianças que tem um material didático para sua instrução. Ali atrás com o presbítero Alexandre. As crianças que estão aqui em nosso meio podem pegar ali com o presbítero Alexandre, se já não pegaram. Vamos fazer essa leitura de Jó 42, versos 1 a 4. Normalmente, eu gosto de fazer uma leitura responsiva. Só que para esse término de uma série de mensagens, nós vamos fazer essa leitura em uma só voz, em alta voz. Você pode se colocar de pé? Vamos ler esses 4 versículos do capítulo 42 de Jó, a uma só voz e com boa disposição. Coloque-se no lugar de Jó, nesse momento. Que seja essa declaração deste servo, feita há milhares de anos atrás, a sua declaração pessoal, a declaração da sua família nessa noite. Vamos fazer essa leitura todos juntos? Jó 42, versos 1 a 4. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Podem se assentar. Eu vou ler a parte A do verso 12. Olha o que diz aqui a parte A do verso 12 desse mesmo capítulo. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Feche seus olhos. Feche os seus olhos e peça ao Espírito Santo que fale ao seu coração. Peça ao Espírito Santo que ministre ao seu coração, que lhe dê graça, que lhe encoraje, que lhe fortaleça, que lhe capacite, para que você e sua casa vivam em plena confiança no Senhor, independente das circunstâncias. Faça a sua oração ao Senhor. Pai, graças te damos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Graças te damos pelo testemunho do teu Espírito Santo, pelos relatos, ó Pai, de toda a tua palavra que nos é revelada desde o início de todas as coisas. E nessa noite bendita te pedimos, fala ao meu coração, fala ao coração de cada um dos teus filhos e filhas que aqui estão, aqueles que vão ouvir, ó Pai, assistir essa mensagem, seja o Senhor ministrando em cada um de nossos corações. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, ministra a tua graça, ministra o teu poder, traga renovo, traga encorajamento, vivifica, Senhor, a fé de cada um dos teus filhos, de cada lar aqui representado, de cada família que pertence ao Senhor, para que nós possamos, ó Pai, juntos, ó Pai, rendido aos teus pés, declarar com a nossa confiança, declarar que sabemos e reconhecemos que o Senhor pode todas as coisas, independente das circunstâncias, que possamos crer nessa verdade, que possamos confiar no braço forte do Senhor, independente das circunstâncias, independente das experiências, sejam elas boas ou não, mas que o Senhor esteja nos firmando nessa verdade, e que ninguém saia daqui, ó Pai, da mesma forma que entrou, mas que saiamos aqui tocados pela tua presença, movidos pela tua graça e fortalecidos pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Irmãos, quando nós falamos de meditar na família de Jó, alguns tremem, porque é muito conhecida essa história por parte de toda a cristandade. Todo cristão, todo crente conhece a história desta família.
E quando a gente fala em família de Jó, trazendo para a nossa realidade nos dias de hoje, é para tremer. Mas mais que tremer, é para confiar no braço forte do Senhor, amém, queridos? E Jó, irmãos, era um homem riquíssimo, um homem de posses, um homem de bens materiais, muitos servos, uma família numerosa, 10 filhos. Homem de prestígio, com crédito na praça. Homem de vigor físico, boa saúde. E num único golpe, num único instante, ele perde tudo isso. Perde os bens materiais, perde os servos, perde os 10 filhos e perde completamente a saúde. A única coisa que ele não perde é a vida. Em um único golpe, ele é tomado por essas calamidades, a ponto de fazê-lo levantar 16 questionamentos aos céus. Por que estou sofrendo? Por que minha dor não cessa? Por que enterrei meus filhos? Por que eu não morri no ventre de minha mãe? Por que eu não morri ao nascer? E ao ponto de dizer assim, por que o Senhor não me leva de uma vez? Além desses 16 questionamentos, Jó levanta aos céus 34 queixas. E o que é mais incrível, irmãos, dessas 34 queixas e 16 questionamentos, ele não recebe nenhuma resposta da parte de Deus. Não recebe nenhum sinal do favor de Deus. O pior do que passar por aflições e sofrimentos é passar por tudo isso sem ter a mínima noção do que está acontecendo, do porquê de tudo isso. E muitas vezes nós também levantamos questionamentos. Quantas vezes, quando passamos por severas tribulações, problemas de luto, enfermidade, desemprego, problemas de relacionamento familiar, nós chegamos ao ponto de questionar, de queixar, e alguns até dizer assim, Senhor, me leva de uma vez. Não foram poucos os aconselhamentos que já fiz, de pessoas que revelaram tais queixas, tais questionamentos, em momentos de tribulação. E não foi diferente com Jó, e não é diferente com cada um de nós. Mas o que nós devemos aprender com essa história que ficou registrada nas Escrituras? Queridos, Jó e sua família sofreram um golpe terrível, nas principais áreas familiares. Principais áreas familiares, área financeira é uma área preocupante. Aquele que era rico de posses, bens materiais, veio à falência em um único golpe. Perdeu o crédito na praça. Perdeu tudo que tinha. Saúde é uma área também que gera muito trauma nas famílias. Aquele homem que tinha um vigor físico, cheio de vida e saúde, em um único golpe perde a sua saúde, está com feridas por todo o corpo, pústulas de pus por todo o corpo. Só de olhar para ele já gerava náuseas em quem o olhava, o observava. Casamento. Chegou a um ponto tão drástico e tão dramático da história desse servo de Deus, que a sua esposa, aquela que deveria ser o braço forte, o seu cônjuge, chega a um ponto da sua caminhada que diz, amaldiçoa logo o seu Deus e morre. Filhos, perdeu os 10 filhos em um único golpe. Imagina, não é natural pais enterrarem os filhos. Ele teve que enterrar 10 de uma vez só. E amizades. Amizade é muito bom, não é mesmo? Mas aqueles que deveriam ser o bálsamo nas feridas de Jó se tornaram vinagre nas feridas de Jó. Aqueles que deveriam trazer consolo tornaram-se acusadores. Não é assim muitas vezes? Quando nós estamos passando por muitas crises, dificuldades, aqueles que deveriam estender a mão amiga começam a levantar dúvidas, críticas, acusações. E com Jó não foi diferente. Esse homem perde tudo. Perde todas as coisas, não tem mais nada para perder, exceto a própria vida. E ele está no fundo de um poço. E meu querido e minha querida, quando nós estamos no fundo de um poço, só tem um lugar para olhar, para o alto.
Quando se está no fundo do poço, só há uma direção para olhar, para o alto. Em um momento de sua vida, de sua história, ele dá um brado. Ele exclama a sua esperança. Quando ele estava ali no fundo daquele poço, já havia perdido tudo. As 5 áreas de sua vida familiar já havia sido destroçada. Ele dá um brado de esperança, como diz lá em Jó 19, versos 25 a 27. Ele declara em bom som, em alta voz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Naquele momento extremo, de angústia extrema, de perda total, ele faz essa declaração de fé e confiança em Deus. Naquele momento que a esposa diz para ele amaldiçoar o Deus, desistir de tudo e morrer, ele declara a sua fé: estás louca? O mesmo Deus que deu é o Deus que tira. No momento em que seus amigos o acusam de pecado, levando a pensar por que ele está passando por tudo isso, ele faz essa exclamação de confiança, como quem diz: olha, ainda que Deus não restaure a minha sorte, ainda que eu morra nesse estado de miséria, eu creio e confio que os meus olhos ainda verão o Senhor, porque o meu Redentor vive. É uma declaração semelhante a essa que a Santa Ceia traz para mim e para você. O nosso Redentor vive, amém, irmãos? Essa era a confiança de Jó. Apesar do estado lastimável, da situação dramática na qual ele vivia, ao ser confrontado pela esposa, ele exorta a esposa e declara sua fé em Deus. Ao ser confrontado pelos amigos, ele dá esse brado de confiança e esperança. Ainda que eu morra nesse estado, eu sei que um dia eu verei o meu Redentor, porque ele ainda vive. Confiança inabalável. E quando ele faz essa declaração de confiança, declarando que o seu Redentor vive, que um dia ele verá a Deus, Deus rompe o seu silêncio. Deus estava em silêncio até esse momento. Deus rompe o seu silêncio e não responde nenhuma das 16 perguntas. E não responde nenhuma das 34 queixas que Jó eleva aos céus. Deus rompe o seu silêncio e abre as janelas do céu. E começa a revelar a sua grandeza, a sua majestade, a sua glória a Jó. Por meio de perguntas. Fazendo Jó ver toda a grandeza de Deus, todo o seu esplendor, toda a sua glória, toda a sua majestade. E Deus está mostrando para Jó quão grande ele é, quão poderoso ele é, quão soberano ele é sobre toda a criação, quão magnífico é o nosso Deus. E ele vai fazendo isso lançando perguntas a Jó. Jó, onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde você estava quando eu espalhava as estrelas no firmamento? E Deus vai lançando essas perguntas, apontando para toda a sua obra da criação. Jó, onde você estava quando eu cercava as águas do mar para elas não invadirem a terra? E Deus vai se revelando a Jó. Deus vai apontando para as suas obras. Vai mostrando a sua grandeza, o seu poder, o seu controle, o seu domínio sobre todas as coisas. E queridos, quando Deus se revela a nós, nós só temos uma resposta e uma reação. Nós devemos nos encolher. E Jó vai se encolhendo, diz o texto bíblico, que Jó vai se encolhendo na presença de Deus. Jó vai se encolhendo diante dessa revelação gloriosa e majestosa do Senhor. E assim ele entende uma verdade principal e necessária, uma das verdades cruciais que todos nós precisamos entender, que a sua família, a minha família precisa entender, para que nós possamos passar por toda e qualquer tribulação com uma confiança inabalável. Nós precisamos entender uma dessas verdades cruciais, e nessa breve meditação nós vamos meditar em apenas uma delas. Olha o que Jó declara no versículo 2 de Jó 42. Essa é a verdade crucial que nós vamos meditar nessa noite. Jó
reconhece a onipotência de Deus. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes. Bem sei que tudo podes. Jó está reconhecendo diante de toda aquela expressão da glória de Deus. Ele se encurva, se encolhe e reconhece: bem sei que tudo podes. E essa verdade, irmãos, ela é crucial para mim, para você, para nossas famílias. Para permanecermos firmes, inabaláveis, confiando no Senhor, precisamos reconhecer a onipotência de Deus. Nosso Deus é um Deus todo-poderoso, amém, irmãos? Inclusive, esse foi o tema da Escola Bíblica Dominical, hoje de manhã, às 9h30. Nosso Deus é o Deus todo-poderoso. E eu e você precisamos descansar nessa verdade, nesse atributo, nessa característica de Deus. E Jó está respondendo: bem sei que tudo podes. Nós precisamos nos lembrar que Deus pode todas as coisas. Nós somos limitados. Às vezes nós não nos lembramos disso. Às vezes nós confiamos demais em nós mesmos. Confiamos demais em nossa força, em nossos bens materiais, em nossa família. Em um único golpe, Jó perdeu tudo isso. Já parou para pensar? Eu confesso que eu oro a Deus e falo: Senhor, se revele a mim, mas não dessa forma. Não desse jeito que Jó te conheceu. Dá-me graça para te conhecer mais, mas assim não, né? Dramático, né? Drástico. Nós precisamos conhecer e entender que o nosso Deus é um Deus todo-poderoso, é um Deus onipotente, que pode todas as coisas. Reconhecendo as nossas fraquezas, assim como Jó reconhecia a dele. Nós somos fracos fisicamente, irmãos. Não é? Você pode estar achando que está tudo bem. Sem mais, sem menos, você se acidenta, machuca, perde a saúde. Do nada, você começa a mancar. E se você não passar por nenhum problema de saúde, tem uma coisa que é infalível: a idade. A nossa fraqueza física vai se revelar mais cedo ou mais tarde, com o tempo. Não é verdade? Nós somos fracos fisicamente. Nós temos muitas fraquezas. Nós somos fracos emocionalmente, limitados. Nós temos limitações emocionais. Do nada, às vezes nos encontramos angustiados, tristes, desanimados. Nós somos limitados emocionalmente. Nós também temos fraquezas e limites morais. Pensa comigo, sejamos honestos. Quantos de nós e quantas vezes você já se humilhou diante de Deus, dizendo assim: Senhor, me perdoa, não vou pensar mais isso, não vou fazer mais isso, não vou mais pecar nessa área. E volta e meia, nós voltamos àquela oração pedindo: Senhor, me perdoa, tem misericórdia desse miserável pecador. Irmãos, não é que falta sinceridade nas nossas orações, é que nos falta poder mesmo. Nós somos fracos moralmente falando, fraquezas morais. E as fraquezas espirituais? Temos fraquezas espirituais. O bem que nós queremos não é o que nós praticamos, mas o mal que nós não queremos, isso sim nós praticamos. Nós somos seres ambíguos, não é? Nós somos seres cheios de dúvidas, antagonismos. Nós somos assim, fracos espiritualmente. E nós devemos declarar: Senhor, bem sei que tudo podes, apesar de mim. Apesar de nós, bem sei que tudo podes. Sabe por quê? Porque Deus te conhece. Deus conhece a nossa estrutura. Deus sabe que nós somos pó. Deus sabe que nós somos fracos, limitados. Mas bendito seja o nosso Deus que tudo pode, amém, irmãos? Você é limitado, a sua família é fraca, é limitada, mas Deus pode todas as coisas. E assim como Jó, nós devemos declarar: bem sei que tudo podes, e eu vou confiar somente no Senhor. Ainda que tudo vá bem, eu vou confiar somente no Senhor. Ainda que tudo vá mal, eu vou confiar somente no Senhor. Perseverar firmes, inabaláveis. Para Deus não tem vida irrecuperável.
Para Ele não tem casamento perdido. Para Deus não tem família que não possa se dar um jeito, que não possa se restaurar. Para Deus não tem doença incurável. Ele tudo pode. E aí você poderia estar pensando em retrucar e dizer: pastor, mas aqui é porque o senhor não conhece a minha família, né? A minha família é muito problemática. Queridos, Deus pode todas as coisas. Sua família não é problemática, ela está passando por um problema. Deus pode todas as coisas porque Ele é o Senhor da família, amém? Família é plano de Deus, não é algo inventado por nós. Quão grande é o nosso Deus, quão poderoso é o nosso Deus. Jó reconhece essa verdade, e nós também precisamos reconhecê-la. E de repente você pode dizer assim: tá bem, família é plano de Deus, mas você não conhece o meu filho, ele é muito difícil. Já passou por alguma coisa assim? E eu te digo, meu querido e minha querida, o seu filho não é difícil, sua filha não é difícil, ele está passando por uma dificuldade. Deus pode todas as coisas, porque o seu filho ou a sua filha é herança do Senhor, amém, queridos? Herança não é um problema, é uma herança do Senhor. De repente você pode me dizer: tá, pastor, mas o meu casamento está por um fio, já não aguento mais. Minha esposa parece a esposa de Jó, ou o meu cônjuge parece um ímpio, já não aguento mais isso. Meu casamento é difícil, está por um fio. Eu te digo, Deus pode todas as coisas, porque não há casamento que Ele não possa restaurar, porque casamento é projeto de Deus, é a ordem do Senhor para o homem e para a mulher, amém, queridos? Deus pode todas as coisas. A verdade é que quanto mais longe nós andamos de Deus, maiores parecem ser os nossos problemas. Agora, quanto mais próximo nós estamos caminhando do Senhor, com o Senhor, menores parecerão nossos problemas e grande será o nosso Deus. Assim era para Jó. Apesar de toda aquela miséria que ele estava vivendo, apesar das queixas, apesar das perguntas, ele permanecia confiante no Senhor, firme no Senhor. Bem sei que tudo podes. E aí nós devemos fazer essa afirmação. Quando estivermos passando por dias difíceis, quando estivermos passando por noites mais densas, mais escuras, lembre-se, nosso Deus é um Deus que pode todas as coisas. Busque-o, confie nele. Ainda que ele te permita morrer na miséria, lembre-se da declaração de Jó: eu sei que o meu Redentor vive e um dia eu estarei face a face com ele. É essa a implicação prática de uma confiança. A minha confiança inabalável no Senhor não está alicerçada nas circunstâncias. Quando tudo for bem, eu confio. Se tudo estiver mal e continuar mal, deixo, eu abro mão, eu abandono. Não é isso. Confiar de forma inabalável é continuar servindo, é continuar honrando, é continuar obedecendo, é continuar cultuando ao Senhor na casa do Senhor, no dia do Senhor, independente das circunstâncias, porque a minha confiança está nele e não nas coisas ou pessoas. Bem sei que tudo podes. A nossa confiança precisa ser inabalável. Nós precisamos permanecer firmes, nós individualmente e nós, nossas famílias. Está passando por luta? Reúna a família, ore, leia a Bíblia, busque direção do Senhor. Se Deus der uma direção, glória a Deus. Se Deus não der uma direção clara, glória a Deus, continue buscando. Se Deus permitir que o desafio permaneça e perdure por mais tempo, continue firme, continue confiante. Porque é na nossa fraqueza que o poder de Deus se revela. É nos momentos em que somos desafiados, é que externamos verdadeira fé e confiança no Senhor. E Jó, somente depois de 42 capítulos, é um livro enorme, que Deus restaura a sorte de Jó. Mas em momento algum, ele
declara a falta de confiança em Deus. Em momento algum ele abandona e deixa de honrar ao Senhor. Pelo contrário, um dia estarei diante dele. Se ele me permite passar por tudo isso, ele é quem deu, ele foi quem tirou. Foi a resposta dele para a esposa. Diante das críticas dos amigos, ele declara mais uma vez a sua confiança. O meu Redentor vive. Se ele quiser que eu morra na miséria, eu morrerei na miséria. Mas um dia eu estarei diante dele. Isso me basta. Isso me basta. É o mesmo que dizer, a tua graça me basta. Nós precisamos orar e buscar ao Senhor. Senhor, fortalece a minha confiança no Senhor. Fortalece a confiança no Senhor no meu lar. Para quando o Senhor nos permitir passar por desafios, possamos juntos glorificar ao Senhor, romper, vencer as dificuldades e assim declarar a nossa confiança no Senhor. Assim declarar a sua glória nos dias maus, nos dias bons. Eu sei que o meu Redentor vive. E quando nós partilhamos essa ceia, irmãos, nós precisamos nos lembrar disso. Ser cristão, ser uma família da fé, não implica em ausência de dificuldades, não implica em ausência de desentendimento familiar. Implica sim em perseverarmos firmes no Senhor, sabendo que Ele é o autor e consumador da vida. Amém, irmãos? Assim como Ele dá, Ele tira. Assim como Ele renova, Ele fortalece. E nós precisamos nos manter firmes, porque Ele é um Deus onipotente, é um Deus que tudo pode. Em outras palavras, essa confiança não é medida por circunstâncias. Não é o crente que tudo vai bem. Quando vai mal, chuta o pau da barraca e esquece a igreja. Não é isso. É exatamente o contrário. É honrarmos ao Senhor pelo quem Ele é, e não pelo que Ele nos dá. Malaquias, Deus confronta o povo de Deus. Vocês me chamam de pai, mas não me honram como pai. Vocês me chamam de Senhor, mas não me honram como Senhor. Honrar a Deus é permanecer firmes, confiantes nele, independente das dificuldades. E é em meio a essas dificuldades que nós vamos glorificá-lo. Nós precisamos nos lembrar dessa mensagem e nos lembrar o que o Senhor fez por nós. Entregou o seu único filho por amor a mim, por amor à minha casa. E permanecermos firmes. Eu sei que o meu Redentor vive. Ainda que eu passe por um vale da sombra da morte nessa existência, um dia estarei na casa do Pai. Amém, irmãos? Essa é a confiança inabalável que precisamos guardar no Senhor. Enquanto caminharmos nessa existência, vamos glorificá-lo com tudo que temos, ou com tudo que não temos, mas vamos glorificá-lo. Enquanto caminharmos nessa existência, vamos glorificar com todas as pessoas que estão ao nosso redor, ou sem ninguém ao nosso redor, porque nós sabemos em quem nós cremos, e eu sei que meu Redentor vive, e Ele pode todas as coisas. Amém? Uma aplicação única. Nós precisamos nos aproximar cada vez mais do Senhor. Quanto mais próximos do Senhor, mais capacitados para reconhecer a sua grandeza. Quando Deus se revela a Jó, ele se encolhe e reconhece a onipotência de Deus. Nós precisamos nos encolher na presença do Senhor para conhecê-lo um pouco mais. Quanto maiores forem as exigências da existência, quanto maiores forem as provações que o Senhor lhe permite passar, se aproxime do Senhor cada vez mais. Não negligencie o dia do Senhor, não deixe de cultuá-lo, não deixe de servi-lo, não deixe de desenvolver os seus dons e talentos, porque a maioria, quando passa por lutas, enterra os seus dons e talentos. Honre ao Senhor com a sua vida, honre ao Senhor com as suas lutas, honre ao Senhor com a sua família, honre ao Senhor com a sua existência. E assim, o Senhor vai se revelando pouco a pouco, e assim o Senhor vai nos capacitando pouco a pouco. E ainda que Ele não restaure todas as coisas, ainda que Ele não restaure a nossa sorte, seja em que área for, eu tenho uma certeza inabalável: um dia eu estarei na casa do Pai, porque esse Deus que é um Deus todo-poderoso, é um Deus que cumpre as suas promessas. Amém, queridos? Feche os seus olhos.
Eu não sei se está tudo tranquilo na sua caminhada ou se há percalços. Você sabe o que você tem experimentado, o que a sua família tem experimentado. Eu espero que o Espírito Santo do Senhor tenha encorajado, animado o seu coração com a palavra do Senhor. Ora ao Senhor. Se há lutas, coloque cada uma delas diante do altar do Senhor. Peça ao Senhor: Senhor, não me responda por quê, para quê. Apenas me dê graça para te glorificar nessa situação. Me dê graça para te honrar e permanecer firme e inabalável diante dessa situação. Eu quero te glorificar com essa enfermidade. Eu quero te glorificar com esse desemprego. Eu quero te glorificar na minha casa, na minha família, nesse relacionamento. Ore ao Senhor. Peça direção do Espírito Santo. Graças te damos, ó Pai, pela Tua palavra. Sabemos e reconhecemos pela Tua revelação que o Senhor pode todas as coisas, mas muitas vezes na prática não levamos isso tão firme como deveríamos levar e tratar. Te pedimos nessa noite bendita, diante da Tua palavra, diante da Tua revelação, visita cada mente, cada coração, leva nossos pensamentos cativos em obediência à Tua palavra, renova e fortalece a nossa fé no Senhor, as nossas convicções no Senhor, vá de encontro a cada lar aqui representado. Ó Pai, tantos são os desafios, as exigências desse mundo, das coisas que estão ao nosso redor. Não permita que os teus filhos e filhas sejam, ó Pai, fascinados, encantados com essas coisas, mas que possamos perseverar firmes, com confiança inabalável no Senhor, independente das coisas que nos cercam. Renove e fortalece a nossa confiança no Senhor. Renove e fortalece a confiança da nossa família no Senhor. E que nós assim, de forma firme e prática, possamos honrar, glorificar ao Senhor em meio às tempestades da vida, ou em meio à calmaria da vida, que o Senhor continue sendo glorificado, não negligenciado, não esquecido, mas que nós, como filhos do Senhor, como família da fé, estejamos caminhando, ó Pai, glorificando o Teu santo nome, servindo ao Senhor, vivendo, ó Pai, em santidade, para louvor e glória do Senhor, e testemunhando uma fé viva, uma fé confiante no Teu braço forte, independente das circunstâncias, para louvor e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Quero convidar aqui